Queria que você contasse um pouco da tua história, como que foi que você, né, o que aconteceu para que você chegasse logo agora a fazer parte do Instituto? Sim. Então, em janeiro de 2022, eu descobri que... Não, na verdade, eu descobri em fevereiro, mas eu engravidei em janeiro de 2022. E aí, primeiro morfológico, tava tudo bem, tudo certo, Zoe super saudável. Passaram alguns ultrassons ainda depois, aí no segundo morfológico, a médica me perguntou se eu tava tomando bastante água, se tava tudo bem e tal. Daí eu falei que tava tudo bem e que eu tava tomando bastante água mesmo, porque já era um hábito que uma outra médica tinha falado comigo para manter na gestação. Daí ela falou, olha, tem alguma coisa que não tá bom, assim, não tá legal aqui, e a gente precisa descobrir o que é, e para isso você precisa ficar internada. Então, não é urgente, não é desesperador, vai para casa, pega suas coisas, né, seus itens pessoais, come alguma coisa e vai para maternidade, porque eles vão te internar com certeza e você vai precisar ficar lá uns dias. E aí eu perguntei para ela, eu falei, quais são as opções, assim, por que ela poderia não ter o líquido amniótico aí? Ela falou, a primeira opção é você estar com alguma infecção, e aí, cuidando dessa infecção, o líquido volta ao normal e segue normal a gestação. A segunda opção é que a bolsa tenha estourado, que na idade gestacional que você tá, você pode não ter percebido. Então, se foi no banho ou durante um xixi, você pode não perceber porque a quantidade do líquido é pequena. E aí, o problema é que não tem como voltar. Então, aí vai ser um procedimento que o médico vai ter que te explicar e tal. E a terceira possibilidade, que é a pior de todas, é que ela não tenha formado os rins. E aí, com isso, ela não produz o líquido amniótico e aí é um diagnóstico bem grave. E eu já saí de lá chorando horrores, assim. Eu lembro que meus pais tinham acabado de chegar na praia, e aí eu pedi pro Thiago, que é o pai da Zoe, falar com eles que eu não ia ter condições, pedi para eles voltarem. E aí fizemos isso, eu nem queria comer nem nada, porque eu nem tava pensando eu não sabia nem o que eu ia levar pra lá, né, pro hospital. E aí meio que o Thiago foi ajudando, assim, com algumas coisas e falou pra eu comer que era importante e tal. E a gente se organizou e foi pra maternidade, uma maternidade de referência aqui em São Paulo, aliás, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Pensando mesmo em infraestrutura, assim, né, se a gente precisasse de alguma coisa pra ela. E aí, chegamos na maternidade, aí era protocolo fazer teste de Covid e influenza, e já fomos internados e já em isolamento, porque na dúvida era melhor manter isolado, né? Aí a gente internou à noite, assim, então acho que no dia seguinte foi uma médica da medicina fetal lá da maternidade fazer o segundo morfológico de novo para ter certeza do que a médica do laboratório tinha visto. Certo. Daí ela colocou o aparelho de ultrassom na minha barriga, com silêncio, mexeu para um lado, mexeu para o outro, olhou para mim e falou, esse bebê não tem rim e essa gestação não vai para frente. Eu vou chamar um médico para vir falar com você. E saiu da sala. E aí eu lembro que foram, assim, 3 horas infinitas de muito, muito choro, assim, de, tipo, como que não vai pra frente? Tava tudo bem, aí de repente não vê o líquido, aí o que aconteceu, né? E não veio ninguém falar com a gente. E aí nisso a gente mandou mensagem pra obstetra que tava acompanhando na época. E aí ela mandou mensagem pro chefe da medicina fetal dessa maternidade, que ela conhecia. E aí o médico falou, olha, sem o líquido amniótico é bem difícil dar esse diagnóstico, fechar esse diagnóstico desse jeito, porque o ultrassom precisa do líquido para ter imagem de qualidade. Então, é bem difícil que tenha um fechado diagnóstico assim. E aí já vem aquela pontinha de esperança, né? Bateu o olho, ela bateu o olho e falou... Bateu o olho e falou, e deu o diagnóstico. Mexeu, assim, um tanto, né? Muito silêncio ali, eu desesperada pra saber o que tinha acontecido. E ela falou isso, assim, ela não falou mais nada. Ela só falou isso, esse bebê não tem rim, essa gestação não vai pra frente. Olha só. E aí ele falou, tem um procedimento que chama mini infusão, que você coloca um líquido sintético, né? Que imita o amniótico pra gente conseguir ter a onda pra ver a imagem com qualidade. É um procedimento particular e aí vocês precisam decidir se vocês vão fazer ou não. Óbvio. Óbvio. Vamos entender o que tá acontecendo aqui, né? E aí a gente fez o procedimento no dia seguinte, tinha que tomar hack, né? Eu lembro, assim, eu tava acordada, tava consciente, né? Eu só não sentia. Uhum.
Eu lembro de ver, tipo, o tamanho da agulha, todo o procedimento, assim, é meio desesperador. E aí, no exame, o médico falou pra mim, hoje eu acho até que ele deu tudo de si pra ser carinhoso, assim, pra ser cuidadoso, sabe? Ele pegou na minha mão e ele falou assim, olha, ela realmente não tem nenhum dos 2 rins. Ela não formou nenhum dos 2 rins. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico completamente ao acaso, assim. Tipo, não tem nada que você pudesse ter feito de diferente, não tem nada que você fez que pudesse causar esse diagnóstico. Na ali, divisão celular que acontece, não formou o rim e não forma depois, assim. Então, é isso, esse é o diagnóstico. O problema desse diagnóstico é que ele é letal, então se você quiser interromper a gestação, você consegue autorização judicial, porque é um aborto, então precisa de autorização, e se você quiser seguir com a gestação também é uma escolha sua e você fica com ela o tempo que ela conseguir ficar aí. Mas é importante que você saiba que a caixa torácica dela está reduzida, que a cabeça dela está oval e que ela está com edema da nuca até o pé. Caramba. E aí eu saí de lá chorando, cheguei no quarto, porque eu entrei sozinha no procedimento, eu olhei pro Thiago e eu falei, a gente vai entrar com processo, porque eu não vou ficar assistindo ela sofrer aqui dentro. Tipo, não tem a menor condição. Se desse tamanho que ela já tá com edema do pé até a nuca, sim, ela não vai. E aí o médico falou, né, porque eu perguntei, por que ela tá com edema? Ele falou, porque ela não tem o líquido amniótico e os seus órgãos estão esmagando ela. Então eu falei, bom, eu não tenho o que fazer com isso, ela vai continuar crescendo, então vamos interromper a gestação. Aí tem uma prima minha que é advogada e minha mãe já entrou em contato, já vamos resolver o que precisa, os laudos que a gente foi conseguindo já foi mandando direto para ela. Os textos mais difíceis, assim, ela falava, ó, esse aqui mandei para alguém ler, eu mandei, não lembro se era pro Thiago, pra minha irmã, e assim, super cuidadosa, né, com a situação. E aí a minha irmã me mandou uma mensagem, ó, eu vou te dar uma doula de acompanhamento. E eu pensei, nossa, que estranho, né? Tipo, pra que eu vou ter uma doula se eu vou induzir o parto? E aí a gente tá com um diagnóstico difícil aqui e tal. Nem entendi muito bem, assim. Mas aí eu marquei um horário pra conversar com a Dani. E aí eu falo que a Dani foi meu primeiro divisor de águas, assim, porque eu lembro dela me perguntar, você corre algum risco? E eu falei, não. Ela falou, Zoe, corre algum risco? Eu falei, não. A Dani é quem que é? É a doula. A doula. Que a minha irmã me deu de presente. Ah, sim. E O aí... que é, mano? Tá, pode falar. E aí... Hã? Eu não sei o que é a doula. A doula, ela entra acompanhando a gestante, desculpa, no momento do parto, e ela garante os direitos e as vontades da gestante, que às vezes não é respeitada, né? Entendi. Isso ali na hora do parto, né? Mas assim, a doula, ela acompanha a gestação desde o momento que você começa com esse acompanhamento com ela. Né? Entendi. Então, com a Dani eu fiz yoga, ela fez várias atividades comigo, assim, meio terapêuticas mesmo, que a Dani também é terapeuta, e aí foi um acompanhamento muito, muito rico, assim, e que na hora eu não tinha entendido, porque eu entendi que era um acompanhamento pro parto, porque a gente tinha decidido, né, induzir. E aí a gente teve essa conversa, ela me perguntou isso, e ela falou, então não faz sentido você respirar um pouquinho, porque você acabou de ter essa notícia, né? E eu falei, não, porque ela tá sofrendo aqui dentro e eu não vou conseguir assistir isso. Ela falou, então tá bom, tô com vocês, vamos conversando, e assim que a gente tiver, né, a autorização, a gente dá sequência da forma que vocês quiserem, então. Beleza. Eu dormi. Eu não sei o que aconteceu essa noite, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu... Não sei o que aconteceu. Eu acordei, eu virei pro lado, assim, só a cabeça, eu olhei pro Thiago e eu falei, a gente precisa sair daqui. Eu preciso receber amor, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso pensar um pouco, e é isso, vamos sair daqui. No dia anterior eu tinha falado pra médica, você me segura, porque eu não saio daqui sem ter o parto, eu não vou sair pra voltar pro parto. E aí eu mandei mensagem pra ela de manhã, você me tira daqui agora, que eu preciso ir embora, você dá um jeito de eu sair daqui. E aí eu não lembro agora se no dia seguinte, mas talvez sim, eu já tive a liberação. E aí eu saí, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí o Thiago tinha um conhecido que o filho tinha tido uma cardiopatia e ele conheceu um especialista em má formação fetal.
E aí a gente foi numa consulta com ele, e aí ele explicou tudo, assim, lindamente, de um jeito impecável, mas de uma forma que a gente entendia muito, era muito acessível a informação, sabe? E aí ele falou, olha, não tem a menor possibilidade dela estar sofrendo aí dentro. Ela vai se formar com o espaço que ela tem disponível para ela. Mas assim, não existe isso dela estar sofrendo, e o bebê aí dentro, ele tá, tipo, mais protegido do que em qualquer outro lugar, assim. Então, com certeza, com isso, você pode ficar muito tranquila.